Meus irmãos, nós já vamos retornar ao tempo aqui, então peço que todos possam entrar aqui na capela para que continuemos a nossa programação. Pessoal que está aí fora, vamos entrando. Façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem. Quando ninguém pode, quando ninguém pode, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem. Quando ninguém pode, quando ninguém pode, quando ninguém pode Nós vamos ter um momento agora de testemunhos. Então, eu convidei algumas pessoas, vocacionados, também nós temos alunos de Maranata, que foram alcançados através do encontro vocacional. Tá? Então, nós vamos começar primeiramente com a Analice, e ela vai trazer o testemunho, como que ela foi alcançada. Bom dia, acho que agora todo mundo me conhece, né? Enfim, me chamo Analice, meus pais estudaram aqui no Maranata, se conheceram aqui, e eu falo que eu sou uma maranatense de nascença, né? Porque eu nasci em Apucarana, né? Mas eu não queria estudar no Maranata, nem pensava nisso. Eu me converti aos 6 anos, como Ezequiel falou, filho de crente não é crentezinho. E filho de pastor e missionário também não é pastorzinho ou missionário. Pode ser, mas não significa que é. Então, eu sempre conheci o Maranata, sempre ouvi do Maranata. Maranata faz parte da minha história. E então, quando tinha congressos de ex-alunos, sempre quando tinha oportunidade, meus pais vinham aqui para o Maranata e, consequentemente, eu vinha também. E eu cansei de ouvir das pessoas, e aí, Analice, quando é que você vem estudar aqui no Maranata? E aí, vai ser missionária? E eu ficava com raiva. Quem me conhece sabe que eu sou bem calminha, né? Então, as pessoas falavam, eu falava, meu Deus, nada a ver, isso não é pra mim. Quem foi chamado foi meu pai e minha mãe. Você é missionária? Nada a ver. Mas eu sempre tive o desejo de dedicar um tempo da minha vida em estudar a palavra. Só que assim, eu falava, um dia eu vou fazer isso, porque eu queria ser médica. Já quis ser professora também. Mas, desde criança, eu falava que eu queria ser médica. E meu pai amou isso, porque ele admira muito essa área. Então, nos meus planos, estava tudo certo. Vou fazer medicina. Conversei com a Raquel, porque o meu plano era ir para a Argentina. Eu ia até morar com ela. Estava estudando, correndo atrás de documentação para poder mudar de país. E estudar o que era meu sonho. Só que eu sempre... Toda decisão importante na minha vida, eu sempre conversei com Deus antes sobre isso. Mas essa decisão de ir para a Argentina foi uma decisão que eu tomei meio por impulso. Por mais que fosse um sonho meu, por mais que eu tinha certeza que era isso que Deus queria para mim. Só que quando eu decidi, vou para a Argentina, eu falei com meu pai, falei, pai, dessa vez é certeza. Quero medicina, é isso que o Senhor tem para mim. Vou cuidar da saúde das pessoas. E comecei a me organizar, fui atrás de documentos, estava estudando espanhol, estava feliz. Até que o Espírito Santo me incomodou. Falou assim, não foi isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para você. Como assim você decidiu ir para a Argentina e nem falou comigo antes? Foi exatamente desse jeito que eu senti. E a partir desse momento, eu não tive mais paz em poder
me organizar para ir para a Argentina estudar medicina. E só que aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu falei, nossa, eu dei certeza para o meu pai, ele está me apoiando, ele vai me sustentar, ele está trabalhando para isso, ele está investindo em mim. Como eu vou chegar nele e vou falar, pai, eu acho que não é isso que Deus quer para mim, não. Como eu vou falar para ele? E comecei a orar. Aí, depois que eu já tinha tomado a decisão, né, eu resolvi orar, né? E pedir para Deus o que Ele queria de mim. E essa era a minha oração. Senhor, se for a Argentina, se for a medicina, continua confirmando, abre as portas. E o plano era que eu ia para a Argentina no meio do ano. Isso foi no ano de 2021. No meio do ano eu já ia para a Argentina. Já não deu certo. E eu orando, Senhor, se for a Argentina, confirma. Se não, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida. E aí, soube do Vocacionados, né? Sempre quis vir, mas nunca dava certo, porque eu morava em Campinas, São Paulo, e para a gente era um pouco mais difícil. Eu tenho um irmão, né, também. E para a gente era mais difícil porque a gente morava longe. Então, eu estou tentando procurar um capítulo aqui do versículo que eu quero compartilhar com os irmãos, que fez todo sentido para mim. Então, teve Vocacionados. E aí eu falei, vou tentar ir. Era eu, meu irmão, um amigo meu da igreja, 2 amigos meus da igreja, né, que faziam parte da igreja. E aí a gente começou a se planejar. Vamos tentar ir? Vamos? Beleza. E nisso eu continuei orando. Tudo deu errado para a gente não vir no Vocacionados. Tudo. Porque o rapaz que dirigia, a carteira dele estava vencida. E ele foi correr atrás disso perto da semana da gente viajar. A gente não tinha dinheiro nenhum para poder viajar, nós éramos em 4. Conversei com a dona Ruth, então, dona Ruth, nós somos em 4, a gente não sabe se vai por conta do dinheiro, que é muito apertado para a gente. Ela já lançou um desconto, aí já melhorou. Ganhamos uma oferta de um irmão que abriu mais as portas para a gente poder vir. E, como eu falei, eu sempre estive aqui no Maranata. Sempre que dava para vir, eu estava por aqui, com a minha família. E era aquela coisa chata. E aí, vai ser missionária? Vai estudar aqui? Eu, não vou. Mas aí, deu certo a gente vir no Vocacionados. No dia, a gente estava de mala pronta, um ato de fé. Porque ele não tinha saído da carteira e o plano era. Ele vai dirigindo. Se a polícia parar, minha carteira tinha saído. Se a polícia parar, dá o carro para a Analice, ela vai. Depois eu pego o carro de volta. Enfim. Então, eu ia dirigindo. Viu? Eu sei dirigir, tá, gente? Não duvidem da minha capacidade. Então, no dia, assim, era numa sexta-feira, eu acho que quinta, não lembro direito se era quinta ou sexta. Não lembro. Enfim, era o dia, assim, a gente ia acordar e viajar. No dia à noite, a carteira dele saiu online. Nossa, a gente deu um pulo. Aleluia, glória! Saiu, é de Deus mesmo, a gente tem que ir. E a gente veio. A gente chegou, eu lembro da gente chegando, né? E eu que estava dirigindo, né? E a dona Ruth até falou assim, você que veio dirigindo? Eu falei, claro. Só que foi só na estrada ali, tá? De pedra. Enfim. Quero compartilhar o versículo que diz assim, Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando eu cheguei aqui, foi diferente. Foi diferente, eu não sabia explicar. Eu senti uma paz enorme. E eu sentia que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui no Maranata. Eu tinha que estar no Vocacionados. Só que isso eu guardei só para mim. Não falei com ninguém. E desde o primeiro momento, eu lembro que a música tema era Um Servo Teu. E quando cantou essa música, eu já gostava dela. Mas aquilo já falou demais comigo. Só o cântico tema. E durante toda a programação do Vocacionados, eu via que Deus estava falando comigo. Eu sentia Deus falando comigo. E algo... Só que assim, eu não compartilhei nada com ninguém. No último dia, acho que foi bem no sábado, eu não lembro mais os dias, já estou perdida aqui. Eu sei que a gente teve um momento ali no dormitório. E eu via que Deus estava falando comigo. Eu sentia que Ele estava falando, é você que eu quero, é a sua vida. Essa é a resposta que eu tenho para você. Eu estava querendo saber o que Deus queria para minha vida e eu via Deus falando, é você que eu quero. E a gente teve um momento ali no dormitório, que aí uma chorando de lado, outra de outro, e eu falando, eu não sei, assim, eu sei, mas não sei, como que eu vou falar para o meu pai que não é medicina, entendeu? Eu estou entendendo que Deus me quer. Eu lembro que até chorei no banheiro sozinha também, uma hora. Enfim, várias coisas aconteceram. Peguei a alergia de um mosquito que me picou. Meu pé ficou desse tamanho. Não consegui andar. E
eu via que Deus estava falando comigo o tempo todo. E acho que o que foi assim, crucial para que eu tivesse tomado a decisão foi os testemunhos que eu ouvi, foi do Daniel Júnior, eu nunca esqueci, que ele falava que tinha medo de perder as pernas. E eu pensava, se eu for para a Argentina e chegar lá, meu pai investiu em mim, e eu ver que não é o que Deus quer para mim, porque eu já sentia isso, vai ser pior ainda. Eu vou estar frustrada, eu vou frustrar minha família, eu sei que é isso que Deus não quer isso para mim. Não tem como eu ir para a Argentina estudar medicina se não é o que Deus quer. E a Giovana também, eu lembro que a Giovana falou, e foi algo que me marcou bastante, que ela também fugia meio do chamado dela. Enfim, eu sei que isso tocou bastante o meu coração, e no último culto, o pastor Marcelo pregou. E ele falou sobre o chamado de Ezequiel. Ele falou que Deus precisa de obreiros. E eu lembro que o versículo falava... acho que, como é que é? Põe-se em pé, põe-se de pé, alguma coisa assim, nesse sentido. E os pontos dele foi que Deus precisa de obreiros para a obra dele. Mas a gente pensa que a gente não é capaz, e realmente, quem capacita é Deus. O segundo ponto dele foi que Deus capacita aqueles que ele chama. E o último ponto da mensagem dele foi que a mensagem está pronta. Ele só precisa de pessoas que estejam dispostas a ir e levar essa mensagem, que já está pronta, que é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. E eu lembro que meu pé eu estava até sentada no fundo, ó. Nunca sento no fundo, mas eu estava no fundo desse dia. Bem por ali atrás da Dona Alexandrina, é ali onde a Sara está, a Érica, por aí. E aí eu lembro que, nesse culto eu chorei. Eu chorei o tempo todo. Na hora do louvor eu queria ficar em pé, não conseguia por causa do meu pé inchado, e não conseguia andar direito. E aí... sei que chegou a hora do apelo, né? E eu lá no banco, não vou lá na frente. E o pastor, se você sentiu que Deus está falando com você, eu quero que você venha aqui na frente para eu orar por você. Se você vê que Deus está falando... E eu, não vou, já entendi, mas eu vou ficar aqui. E todo mundo de olho fechado. E aí, enquanto ele falava, me veio a sentença na hora que ele falou, logo no começo da mensagem dele. Que aqueles que ele chama, ele precisa de uma resposta. Então, põe-se em pé. É sim ou é não? Ele precisa que você dê uma resposta para Deus. E aí, quando isso me veio na mente, ai, tá bom. Eu sei que eu senti assim, a Lídia até me ajudou a vir na frente, porque eu não conseguia ficar em pé. E aí eu vinha andando toda, né? E eu lembro que eu fiquei bem aqui no cantinho. E de cabeça baixa, assim, chorando horrores. E ele orando, e eu lembro exatamente que eu consegui força para ficar em pé durante a oração. E aquelas minhas preocupações que eu tinha em relação a como eu vou falar para o meu pai, ele já investiu tanto em mim, eu já tive tantas dúvidas, eu senti uma paz enorme no meu coração. E eu não tive medo. Eu costumo dizer que aquele cântico que a gente canta, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Para mim fez todo sentido naquele momento. Eu sentia paz, eu pensava que a resposta do meu pai diante daquilo que eu ia falar para ele não ia me assustar. Eu vi meus pais na obra e nunca faltou nada. Deus sempre cuidou deles, sempre cuidou da gente. Então, a obra tem seus sofrimentos também. Mas vale a pena. Eu estava até compartilhando com as meninas, né? Porque elas, nossa, já está acabando. A gente fica cansado, gente. A gente trabalha bastante para receber vocês bem, para ver vocês felizes e ouvir isso, quero mais. Mas, assim, é cansativo? Tem seus sofrimentos? Tem. Mas vale a pena. Quando a gente vê que faz para o Senhor, faz com amor, vale a pena. E nenhum cansaço é maior do que servir ao nosso Deus. Então, naquele momento, eu tive certeza que Deus me queria, e mesmo que eu não fosse capaz, mesmo que eu pensava que, fala sério, eu, Analice, de Apucarana, mas Deus, com certeza, Ele usa as nossas vidas em áreas para tocar pessoas que a gente nem imagina. E ainda não me sinto capaz, mas é Deus quem capacita, é Deus quem dá força. E Ele nos usa para a honra e glória dEle. E é isso. Uau! Que bênção. Lídia, próxima.
Cadê a Lídia? Não está aqui. Júlia. Bom dia. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e nasci num lar cristão. Vivi a vida toda na igreja, sempre fui, mesmo quando eu não queria. Mas nada disso provava que eu era convertida. Em 2021, eu vim no Vocacionados, eu tinha 17 anos e eu era depressiva. Eu estava numa época de terceirão, eu não sabia o que eu queria, eu estava num colapso, minha cabeça não aguentava mais. Tinha muito conteúdo e meu cérebro parou, de verdade, parou. Eu não conseguia ir na igreja sem eu achar que as pessoas estavam me julgando. Tipo, eu entrava na igreja, as pessoas me olhavam e começavam a chorar. E eu nunca fui muito disso. Mas eu chorava muito. Eu não conseguia encarar as pessoas. Nunca isso aconteceu comigo antes, mas naquele ano aconteceu. A minha higiene não existia mais. Eu só queria dormir, ficava na cama. Eu tinha dias que eu não tomava banho, que eu não escovava os dentes, não lavava o cabelo. Só dormia. Era época de pandemia e eu não prestava mais atenção nem nas aulas. Mesmo que tinha dificuldade, como eu sou, eu me dedico, eu sei do meu esforço. Mas não era mais eu mesma. E naquele ano tinha o Vocacionados e eu decidi ir. Porque sempre fui nesse negócio de ir das coisas da igreja, beleza. E eu lembro que, infelizmente, desse Vocacionados, eu não tenho lembranças. Eu não sei o porquê, mas muitas coisas na minha vida eu não lembro. E no Vocacionados eu não lembro, muitas vezes, as palestras, eu não lembro as pessoas que falaram comigo. A Érica até hoje fica falando comigo assim, mas você lembra que eu falei com você, eu fui falar com você? Eu falei, não. A Analista, eu só sei que era ela que estava chorando no sofá, é isso que eu lembro. Mas eu ouvia as pessoas falando e eu não me importava. Não me importava, esse negócio de chamado. Não, legal o que vocês fazem, mas eu não. E eu também falava que eu não queria vir para cá porque tinha que usar vestido e saia. Cá estou. Mas muita gente fala assim, não, vem. Eu falei, não vou, não quero usar essas coisas, não gosto. E eu também tinha perdido a vontade de viver. Eu não queria mais. E uma coisa que eu lembro que ficou bem marcada em mim foi a música do Servo. Nunca esqueci. Essa música ela me tocou de uma forma muito especial. Que depois que eu saí daqui, eu não parava de cantar ela. E eu amo ela até hoje. Eu saí com a sensação de que eu queria ser serva, eu queria ser útil. Mas depois eu fiquei assim, passou, não vai acontecer mais nada. Inclusive, eu fui uma das que veio aqui para frente. Algo me impulsionou, eu tenho certeza disso, não foi mentira. Mas eu vim aqui para frente, mas depois passou. Eu tinha começado um tratamento, me recuperei, tentei ir atrás de teste vocacional para entender que curso escolher. E estava decidida, vou fazer cursinho para psicologia. É o que eu quero. E eu estava decidida. Eu tinha programado na minha cabeça discursos para ir contra a época depressiva. Tipo, não vou desistir. Vamos continuar para frente, olhar para frente. E a Denise era a nossa líder de jovens, ela é ex-maranatense daqui. E ela estava me ajudando a entender um pouco mais sobre Deus e a vida com Ele, a intimidade. E eu fui conquistando isso. Estava voltando a participar do Louvor dos Jovens. Eu tocava guitarra no Louvor dos Jovens e eu estava focada no meu curso. Mas teve um domingo que
convidaram a gente para tocar lá no domingo à noite. Geralmente a gente só toca no sábado, os jovens, né? E eu toquei lá na frente. E eu não sei explicar, mas veio uma sensação incrível que me inundou. É a sensação de quando eu cantava a música do servo. Que eu sabia que eu estava no lugar errado, mas que aquele era o meio que eu queria estar. Quando eu olhei todas aquelas pessoas louvando a Deus comigo, foi ótimo. Eu não precisava de mais nada. E eu sou uma pessoa que eu prefiro planejar antes para ter todo o terreno preparado para ir. Mas com Deus não é assim. Ele só me deu a convicção. E naquele domingo mesmo eu fui, falei com a Denise, vou para o Maranata. Gente, desde o dia que eu saí daqui, eu falei, não vou para o Maranata, não vou. Vim até umas semanas antes desse domingo, a Ruth me viu, eu só vim aqui para ver umas aulas. Ela falou assim, nós estamos orando por você. Eu falei, pode parar de orar, eu não venho. Falei mesmo. Pode parar de orar que eu não venho. Cá estou de novo. E eu decidi naquele domingo. Deus havia falado para mim que eu tinha que ir. E eu entendi. Falei com ela, falei com o pastor, falei com os meus pais, recebi apoio deles. Meu pai, ele tem orgulho de quem eu sou. Minha mãe tem. Mas, principalmente, eu acredito que eu estou fazendo o que Deus me colocou para fazer. Eu estava falando até com um pastor que eu estou procurando saber a resposta sobre ministério para a minha vida. Porque, mesmo que eu saia daqui, completei o curso, e eu faça outra faculdade, eu tenho certeza que eu não quero fazer algo que não seja integralmente para o Senhor. Eu me sentiria inútil. É o que vem na minha cabeça, não tem outra palavra, eu me sentiria inútil. Porque se não for para ser serva, eu não quero ser outra coisa. Então, queria deixar apenas o versículo daquele Vocacionados, que é muito importante e acho que seria bom vocês carregarem ele. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigada. Uau. Olha, ela falou assim, sorrindo. Você vê como que mudou muita coisa, né? Porque quando ela falou para mim assim, para de orar, com o rosto fechado, eu falei, é dessas que Deus quer. Graças a Deus, né? Em todos os vocacionados nós tivemos uma pessoinha, né? Muito especial. E no vocacionado passado ela tomou a decisão, né? E eu quero chamar aqui à frente a Emanuele para dar o seu testemunho. Ela ainda não é aluna, viu? Por enquanto. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Manu. Eu tenho 14 anos e desde pequena Deus vem mostrando que eu vou ser uma missionária. Eu, desde pequena, sempre amei falar de Jesus para os meus colegas. Eu ficava cantando louvores e também sempre tive um carinho enorme pelo Maranata. Mas o que mais me inspirou foi quando a minha irmã mais velha entrou em 2016. A Pamela sempre foi a minha inspiração para tudo. Eu queria ser a mini cópia dela. Aí eu já falei, Pamela entrou, eu vou entrar também. E aí Deus foi me usando. Eu perdi uma amiga em 2021 e perdi para depressão. E aí eu tive um sentimento de, se eu tivesse falado de Jesus para ela, eu não ia perder ela. Eu tive a incrível ideia de criar uma conta no TikTok. Influencer de Jesus, eu acho. Só que eu fiz um vídeo, bombou. O que aconteceu? Eu comecei, ao invés de pegar essa conta para arrumar gente para Deus, eu comecei a correr atrás de likes. Então, a conta não está mais nem aí. Em 2021, eu acho que eu vim para o meu primeiro Vocacionados, né? Analice, eu lembro da Analice, da Júlia, da Mari, essas meninas que estão aqui, a Érica.
E foi uma experiência incrível, só que, eu vou ser uma sinceridade, quando o pastor falou para vir na frente, eu não estava entendendo nada. Eu era muito novinha. E como eu não estava entendendo nada, eu estava com a cabeça abaixada orando. Aí todo mundo começou na frente, falei, gente, o que está acontecendo? E as meninas, Manoel, cala a boca. Não, cala a boca não. Fica quieta. E eu, gente, o que está acontecendo? Não entendi. 2022, ano passado, foi apresentada uma peça, feita pela minha irmã, claro. E essa peça foi um grupo do teatro. E essa peça foi a história que existia um espelho. E que nesse espelho apareceu um mundo maravilhoso, que representa o céu. E aí, quando você entrava no espelho, você entrava num mundo horroroso. Pessoas malvadas e pessoas eram perdidas nesse mundo. Aí foi lá, né, o Daniel era o ator, eu lembro dele, passou o espelho, salvou uma vida. E no final, eles fizeram uma cena das vidas perdidas começando a falar, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. E ali me tocou muito. Porque eu vi que, como eu parei de falar de Jesus, né, eu falava pequena, eu vi que muitas vidas estavam sendo perdidas. E ali eu me entreguei. Aqui estou eu de novo, né? Futura maranatense, se Deus quiser. Amém. E ainda estou procurando a minha vocação. Mas eu acho que é a música, porque Deus está me mostrando muito isso. Eu aprendi a compor. Mas é essa a minha história. Eu espero poder estar aqui no Maranata no futuro, aprender sobre tudo que tem aqui. Quero aprender grego também. Mas é isso, meu testemunho. Que bênção, Manu, que bênção. E este ano nós recebemos de Pitanga um rapaz que veio e ele vai compartilhar um pouquinho o que foi, o que tem sido este encontro para a vida dele. Marcos? Bom dia a todos, graça e paz. É meio estranho estar falando, eu acho que eu nunca falei sobre minha história de conversão, nem nada do tipo, mas quando a Ruth falou, realmente deu uma batidinha no coração mais forte, porque normalmente eu nunca fico nervoso em falar em público, nem nada do tipo, mas dessa vez que falou da conversão em específico, eu tremi na base, então acho que não, na verdade, olhando de fora não foi nada demais, né? O meu testemunho em si. Eu era um cara muito constante em não fazer nada. E basicamente eu percebo que Jesus a vida inteira tratou comigo do mesmo jeito. Principalmente. Então, acho que é muito da história de Elias. Sabe quando Elias vai para a caverna e o próprio Deus tem que vir e tirar ele da caverna? Eu sou desse jeito para tudo. Então, eu estava no meu quarto, tranquilo, pensando na minha vida. E na minha cabeça eu estava só refletindo. Só que eu cheguei à conclusão que não vale a pena viver a vida. E aí fica tenso as coisas, né? Porque você não tem poucos caminhos para seguir depois disso. E daí eu falei, putz, se essa vida não tem sentido, deve ter alguma coisa além. Eu cheguei à conclusão, sozinho, de que Deus existe. Eu falei, putz, vou seguir esse Deus aí que estão falando. Eu já ia na igreja, mas eu ia por causa da moralidade, eu achava legal essa parte da moral. Pensava, tá, se tem algo certo no mundo, deve ser por ali. E daí eu entendi que esse Deus existe e falei, ó, Deus, eu vou ir atrás de você, mas você tem que provar que você quer alguma coisa comigo. E assim foi. Eu não entendi que eu estava me convertendo naquela hora, nem nada. E daí continuei. Daí até o momento do meu batismo, na minha igreja, eu já ia na igreja e tudo. Até esse momento eu achava que eu realmente tinha descoberto Deus na minha cabeça. Pensei, nossa, as pessoas deveriam ser tudo assim. É arrogância? Eu sei, gente, que é arrogante. Mas eu pensei, cara, se todo mundo chegasse à mesma conclusão, esse mesmo pensamento, todo mundo se converteria. E daí, quando eu estava próximo aos meus dias de batismo, eu descobri que tinha uma penca de gente orando por mim. E deu, então não fui eu que descobri nem nada. E daí Jesus massacrou meu coração, mostrando o quanto eu era amado. E eu não sabia disso. Depois disso,
é sempre processo, né? É sempre difícil. Mas eu acho que até mesmo para vir para o Vocacionados desse ano, eu não tinha vindo em nenhum ano antes. Foi a mesma coisa. Acho que vocês leram já João 21, né? Que é quando Pedro é reconstituído como discípulo. Então, já tinha acontecido a ressurreição, já tinha sido pagado o preço na cruz, só que Pedro está pescando de novo. E Jesus tinha tirado ele dessa função. Então, mesmo tendo acontecido tudo o que tinha acontecido, Jesus tem que ir lá na praia e pegar Pedro para fazer a obra que ele chamou. Jesus tem que ir falar de novo para ele fazer. E eu entendo que muito é disso, de Jesus tratando comigo. Porque eu sou muito constante, isso falando num aspecto ruim mesmo. Então, se Jesus não vier e não me chamar a atenção para as coisas, se ele não mudar meu coração direto, eu não vou fazer. E esses processos, normalmente, comigo, eles são muito pontuais. Então, alguma coisa muda dentro de mim e eu começo a seguir. No Vocacionados foi assim. Eu não pretendia vir nem um pouco mesmo. Pretendia descansar, pensei, feriadão tá aí, vou descansar e agora estou moído, tudo que pode doer em mim está doendo. E daí eu pensei, não vou descansar, feriado prolongado, tinha um monte de coisa para fazer, me organizei para trabalhar um pouquinho mais. Só que daí Deus manda um profeta aí, um de fala mansa, acho que vocês conhecem o pastor Giovanni, e dele vem e manda um monte de mensagem para mim, mexe comigo de novo. Eu não sou muito emocional, mas o Giovanni conseguiu tirar uns negocinhos de mim ali. E daí Deus mostrou, daí eu falei, Deus, eu não estou pretendendo ir, pai. Mas você está me arrastando de novo, então vamos lá. E eu vim e foi bênção demais, gente. Falando um pouco sobre como é que foi a nossa experiência do povo da minha cidade ali. Foi muito bom, a gente se sentiu amado a todo momento. Vocês cuidaram muito bem de nós. Deus ministrou no nosso coração verdadeiramente, a gente conseguiu entender muita coisa que a gente está caminhando às vezes errado e não percebe. Ainda mais com essa vida de crente, às vezes a gente se acostuma mesmo, gente. Vira normal, vira padrão e não é isso que Deus quer pra gente. E eu acho que o que eu queria falar mais é sobre uma retratação. Ontem a gente teve um workshop e foi maravilhoso, eu abri meu coração lá pro povo, o povo escutou, eu escutei os testemunhos, foi muito bom mesmo. Só que eu falei de um pensamento, acho que é mais sobre um jeito que eu tinha até então, que eu nunca percebi o quão errado era. Que eu sempre fiz o mínimo que se espera de mim. Eu falei isso ontem. E eu achava que o mínimo bastava, porque se eu fiz a minha parte, o resto é com Deus e Deus faz a parte dele. E ontem, olhando os testemunhos e com a palavra da noite do pastor Simval, eu percebi que isso é muito errado, que Deus não espera o mínimo de mim. Porque eu sempre soube que Deus planta os propósitos e os dons e talentos na vida da gente, independente se a gente até é crente. Então, mesmo você não querendo nada com Deus, você tem coisas que Ele colocou em você. Tanto que se você olhar ao seu redor, na sua vida, vai perceber que pessoas descrentes têm muita facilidade em resolver coisas do mundo, têm muito amor em coisas do mundo que são aparentemente justas. E eu creio verdadeiramente que isso é um aspecto de Deus que foi plantado nessa pessoa. Só que ontem eu percebi que esse é o mínimo que Deus já plantou na gente. Então, o mínimo que eu sempre tive atrás já está em mim. Eu estava correndo atrás disso a todo momento, sem precisão. Quando o pastor Simval chamou à frente, ele falou tudo aquilo, eu entendi que Deus mostrou muita pessoa na minha mente, mostrou muita situação, pessoas que eu deveria estar amando mais e não estou amando tanto, pessoas que eu deveria cuidar e às vezes deixei de lado. E me mostrou que eu tenho coisas para fazer que o mínimo não vai dar conta. Então, eu mudei o meu discurso, mudei o jeito que eu pretendo falar. Não vai ser fácil seguir ele, mas o que eu entendi é que eu quero ser tudo o que Deus quer que eu seja. E eu espero que você saia daqui com esse pensamento também, porque o mínimo você já tem. Que nem Pedro já tinha sido salvo, digamos assim. Mas Jesus vai lá e mostra para ele que ele tem que continuar amando, que se ele ama Jesus, se você me ama, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E eu acho que essa missão cabe para cada um de nós, e eu espero que você entenda ela e viva ela verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Sabe aquela pessoa que entra no segundo tempo e no final do segundo tempo?
Essa pessoa que eu vou chamar aqui na frente foi quase que uma das últimas vocacionadas. E ela está aqui, eu quero chamar aqui à frente a Rebeca, e ela vai dar o testemunho dela. Bom dia, meu nome é Rebeca. Bom, eu nasci e cresci na igreja desde que eu sou criança, tanto que quando a minha mãe me conta que eu fui apresentada na Nova Aliança, e quando o pastor foi me apresentar, eu ergui a mão para receber a bênção, e tem até foto disso. E a minha mãe me contava isso com muito orgulho, falando que desde criança eu amava servir a Deus. E desde criança eu sempre busquei a Deus e tentei pregar ao máximo o evangelho. Mas aí eu cresci, e aí com 11 anos eu me batizei, e eu morava em São Paulo a minha vida inteira, e quando eu vim aqui para Apucarana, Paraná, eu me revoltei, e aí eu saí da igreja. E eu comecei a viver em pecado, e eu tô tremendo, calma aí. Eu comecei a viver em pecado, e eu sabia que eu estava em pecado. Foi igual a Júlia falou, eu saí da igreja porque eu me sentia julgada, porque eu sabia o que eu fazia, e o pecado constrange a gente. E mesmo com tudo o que eu fazia, eu ainda sentia Deus falando para mim voltar. E eu me constrangia mais ainda. Eu tenho o dom da oração, eu sempre orei muito. E depois que eu saí da igreja, eu parei de orar. Isso também me constrangia. Mas esses domingos... A Rebeca está aqui? Não. Mas esse domingo retrasado que eu estava na minha igreja, eu senti Deus me chamando. E eu senti que era a hora e o que eu devia fazer isso. E aí eu entreguei minha vida para Jesus de novo. É renúncia, né? E eu renunciei meus pecados e eu senti como se tudo aquilo tivesse ido embora. E foi maravilhoso. E aí eu busquei ao máximo consertar a minha vida. E voltei a orar. Agora eu oro todos os dias. E eu sinto que Jesus voltou a estar ao meu lado. E eu decidi vir para cá. E eu senti que era Deus falando para mim vir. Porque eu nunca fui, eu não gosto. Nunca fui. Para mim, e minha mãe tinha que me obrigar muito. E eu aceitei de primeira, porque Jesus falou para mim, vai. E eu vim. E foi... Tudo que foi falado aqui, eu senti como se fosse diretamente para mim. Porque era tudo que eu falei para Jesus, o pastor falou aqui na frente. E eu senti um conforto muito grande no meu coração. E ontem, quando ele chamou aqui na frente, eu senti que era isso que eu queria para a minha vida, servir a Jesus. Com o tempo que eu perdi, eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes e salvar vidas, igual salvaram a minha, igual foram atrás de mim e oraram por mim. Como eu me surpreendi muito quando falaram que oravam por mim, porque eu não imaginava isso. E isso ajudou muito. A minha mãe também orava muito por mim. E a felicidade dela voltou quando eu voltei para a igreja. E é isso que eu quero para a minha vida. Salvar pessoas também que estavam como eu. Eu quero chamar todos aqueles que falaram aqui, Júlia, Analice, Marcos. Esses jovens bonitos que vocês estão vendo aqui na frente fizeram uma escolha. Quando eu disse no primeiro dia que foi Deus que trouxe você aqui, porque Ele queria falar ao seu coração, exatamente isso que a Rebeca falou, que o Marcos falou. Esse é o objetivo do encontro vocacional. Que Deus possa falar ao seu coração. Eu sei que há jovens aqui dentro que estão relutando. Deus está falando ao seu coração. E você precisa tomar uma decisão. Precisa dizer, Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. A nossa vida nessa terra é muito passageira. A noite vem.
O dia que eu decidi a minha vida para servir ao Senhor, eu ainda era adolescente. E eu sempre dizia para o meu pai, eu quero ser uma missionária. O dia que eu comecei a namorar com um rapaz incrédulo, meu pai me chamou no escritório, ele não me bateu, ele só disse isso. Se você não quer ser mais missionária, eu vou rasgar a redação que você fez, falando que você queria ser missionária. E eu comecei a chorar e disse, não, pai, não rasgue, porque eu vou ser missionária. Que Deus abençoe vocês. Eu quero chamar aqui na frente o pastor Daniel para estar orando por essas vidas. Se ele quiser falar também alguma coisa. Eu acredito que quando nós olhamos para os jovens, a gente sempre vê força, sempre vê tempo de vida, oportunidade para ser usados pelo Senhor. Muitas vezes nós passamos por momentos, como a Ruth falou, em que o mundo se vislumbra de forma diferente, em que alguém tem que lembrar o que nós já falamos e o que nós já cremos, que foi o que o pai dela fez. Na minha vida, eu vivi essa mesma realidade, só que em outro contexto, em que a Alexandra foi uma das que Deus colocou para me relembrar de algo que eu já tinha declarado diante do Senhor. Mas uma coisa é certa, quem tira as barreiras que estão diante de nós, somos nós mesmos, quando nos entregamos ao Senhor. O desafio, né? A palavra vocação é chamado, Deus está chamando. Deus está chamando. Mas Ele não faz você tomar uma atitude. Ele deixa que essa atitude seja tua. O primeiro passo, tem que ser nosso. Porque com isso, como diz o salmista, Deus há de confirmar as obras de nossas mãos. Eu gosto muito desse versículo, porque a palavra confirmar tem a ideia de tornar duradoura. Fazer com que a obra seja relembrada, seja duradoura. Eu já construí muitas coisas da minha vida que já não existem mais. Se apagaram. Nem eu mais lembro delas. Mas aquilo que Deus construiu através das minhas mãos é o próprio Deus que a torna duradoura. Vocês têm a mesma oportunidade, vocês estão tendo essa oportunidade, mas não deixe para amanhã, porque é muito triste o sentimento de covardia. É muito triste. É muito triste o sentimento de assim, eu devia ter feito e não fiz. É quando você vê alguém que está em uma situação na qual você tem a solução e você fala assim, não, eu vou deixar para o outro. E depois você vai perceber que não existia um outro na vida daquele. Então, pense bem, porque eu sempre tenho dito, o maior inimigo do homem não é o diabo, é a sua própria consciência. Porque ela o maltrata e ela o leva muitas vezes a situações que ele se torna escravo do diabo. Então, cuidado, porque o diabo, a palavra de Deus declara que ele é o nosso acusador. E a nossa consciência também nos acusa, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Vamos orar? Senhor, nós temos já chorado nesses dias, quando nós vimos apenas um, se levantando, se consagrando ao Senhor. Mas o meu coração se dilata diante do Senhor, porque não foi só um, foram outros. E como eu falei para alguns irmãos, eu tenho visto essa obra alcançando o seu propósito, não por nossa causa, mas por causa do Senhor. Este seminário é do Senhor, as vidas que estão aqui é do Senhor. Amém. E quando eu olho para os alunos que o Senhor coloca diante de nós, eu peço, Senhor, tenha misericórdia. Porque nós precisamos passar para essas vidas o que o Senhor quer deles. Por isso, ó Pai, traga aos nossos corações professores amor por essas vidas, porque eles estão deixando esse mundo. Eles estão vindo para cá para se prepararem para servir ao Senhor.
E a pergunta que eu faço ao meu coração é como eu estou intercedendo por estas vidas, o como eu estou amando, o como eu estou ajudando-os, para que toda a renúncia que eles tiveram não seja perdida por minha causa, por causa do Instituto Bíblico Maranata. Mas sim, ó Pai, que o Maranata se torne a proclamação de vitória, o grito de guerra, para que os professores que aqui estão tenham temor do Senhor em seus corações, porque são almas preciosas que o Senhor tem trazido. Ó Pai, faça-nos sentir que, mesmo que muitas vezes nós não estamos indo para o campo, quanto outros estão indo, o Senhor nos alistou aqui para ajudar estes que se consagram e que testemunham o desejo de servir ao Senhor. Ó Pai, eu peço pelas famílias que hão de enviar estes para se preparar e para servir ao Senhor. Se tu has de transformar corações de pais e mães, que o Senhor transforme. Se tu has de quebrar, muitas vezes, as tradições das igrejas, que às vezes têm medo de oferecerem ajuda, de sustentarem, porque acham que não vai dar em nada. Que primeiro nós acreditemos no poder do Senhor, porque é o Senhor que confirma as obras das mãos. É o Senhor que as torna duradoura. E o meu desejo, ó Pai, é que este congresso seja marcado como o início de uma obra duradoura na vida de tantos que aqui se comprometeram. Que seja marcado em minha vida, na vida de toda a liderança, de todos os professores, que seja marcado na vida das crianças, que seja marcado na vida de cada um que aqui viu o poder da Tua palavra. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor, que é o Deus da graça, que é o Deus que está estendendo as Tuas mãos sobre estas vidas, ajude os pais, ajude a igreja. Mas também pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja tocando o coração dos amigos desses que aqui estão. Porque às vezes os amigos poderão ser aqueles que falarão, deixa disso. Ah, você é muito jovem, muito nova, deixa disso, vai curtir a vida. Sabemos, ó Pai, que estes amigos poderão ser empecilhos. Mas quão bom é nós tornarmos o nosso empecilho o canteiro de nossas obras. Por isso, ó Pai, ajude esses jovens a olhar para seus amigos, amá-los e assim mostrarem para eles que as suas vidas passaram a ter valor diante do Senhor. Ó Pai, nós também pedimos em relação ao nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas poderão dizer, eu não entendo, você está agora bem, o seu trabalho está bem, você está crescendo, como que você vai deixar tudo? Que nós temos a palavra de dizer assim, nós não estamos deixando tudo, nós estamos escolhendo o melhor. Porque é isso que motiva e é isso que nos traz vitória. E é isso, ó Pai, que fará com que nós caminhemos sem olharmos para trás. Porque o Senhor se torna o alvo de nossas vidas. Se torna aquele pelo qual nós teremos forças para vencer as batalhas. E aquele que realmente nos dará alegria nos momentos de tristeza e tribulação. Por isso, ó Pai, eu te louvo por este vocacionado. Eu te louvo porque nós estávamos inicialmente pensando em 2. E eu sabia que o Senhor ia operar na vida de alguém. E agora, ó Pai, quantos e quantos? Eu louvo o Teu nome, porque tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a exaltação do Senhor. Por isso, ó Pai, continue nos usando. Continue usando esta obra consagrada ao Senhor, porque ela é do Senhor. Use essas vidas e faça com que sejam frutuosos, sejam pessoas que frutifiquem, que multipliquem aquilo que o Senhor já tem feito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estou emocionada, porque durante esses dias teve uma pessoa que eu fiquei conversando e ela estava com o coração bem duro, né? Duro não sei, talvez, mas muito inseguro.
Mas essa pessoa, ele quer compartilhar uma decisão que ele tomou agora. Precisa de apresentações? Acho que não, né? Mais uma vez aqui na frente, acho que eu tenho um certo medo de palco, não sei, em público. Mas não foi bem nesse Vocacionados, né? Já faz alguns anos que Deus tem falado comigo. Isso eu, sem dúvida, agora, aqui no Vocacionados, eu consegui entender. Igual eu cresci na igreja, né? Não sei muito bem como, assim, continuei tanto tempo, porque eu cresci lá, tudo era normal, eu não sabia o que fazer realmente. E acabei meio que saindo, né? Não totalmente assim, indo discretamente, indo por ir. E até o momento que eu cheguei aqui no Maranata foi com o pessoal do Mirna. Lá do Mirna, cheguei no Maranata e veio essa pergunta: quando você vem para cá? Aí eu disse para mim mesmo: não, isso não é para mim, eu nunca vou vir para cá. Nossa, eu não gosto de estudar, não é para mim. Aí meu irmão veio para cá. Aí, como eu, né, nunca queria ser igual aos meus irmãos, falei: meu irmão veio, eu não vou vir. Não, eu vou ser diferente, vou ser outra coisa. Aí, acho que não preciso falar muita coisa, né? Minha resposta já só de estar aqui na frente, falando para todo mundo que queria saber se era um sim ou não, ou talvez não existia. Sim, né? Eis-me aqui, Senhor. E é isso, gente. Nós temos também uma moça que durante esse vocacionado, Deus chamou, Deus na realidade já vinha falando ao coração dela, mas nesse vocacionado ela tomou uma decisão. Ela é a candidata, é a primeira candidata, esse aqui é o segundo, né? Mas ela é a primeira candidata do primeiro, desse curso novo, Ministério Intensivo Equipar. Eu quero chamar aqui na frente a Ornella, e eu quero chamar o pastor Cleuso aqui na frente para estar orando. Ornella tem apenas 14 anos. E com a bênção dos pais, próximo ano ela será a primeira, uma das... Eu disse para o pastor Daniel que nós queremos para esse primeiro curso, né? Esse primeiro ano, nós queríamos pelo menos 10 pessoas. Faltam 9. Cadê os 9? Nós já temos uma, se você vai fazer o equipar, né? Já temos 2. Cadê os outros 8? Talvez estão sentados aí no banco. Você pode fazer parte desse curso, tá? Eu vou passar para o pastor Cleuso, está orando. Pai de amor, nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque sabemos que é o Senhor quem toca em corações, quem quebranta vidas e chama para a obra que é do Senhor mesmo. Te bendizemos pela vida da Ornella, pela bênção que os pais têm dado para a decisão dela, também a vida do Ezequiel. Colocamos eles, ó Pai, diante de Ti, rogando a Tua atuação nesses corações, não só para essa decisão, como também para a formação, para o cumprimento do propósito que o Senhor tem para estas vidas. Nós carecemos, ó Pai, como professores, da capacitação do Senhor na atuação em cada uma dessas vidas. E o nosso desejo é sermos sempre úteis, bênçãos em Tuas mãos. Abençoe estes, continue quebrantando vidas conforme o Teu querer. E Te louvamos porque até aqui o Senhor tem usado esta obra para desafiar vidas, treinar, preparar e enviar para os campos, trazendo almas a Ti.
te bendizemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bênção, né? Nós temos ainda almoço. Se Deus está falando ao seu coração, pode me procurar. Vamos conversar mais, procurar o pastor Daniel, os pastores, pastor Cleuson, pastor Omar, tá? Tem o Danielzinho, Pamela, tem a Cristina, tem o pastor Gianni, tem a dona Alexandrina, tá? Pode procurar também, talvez, alunos aqui, moças, rapazes, nos procure. Para nós será um prazer poder conversar com vocês, tá? Eu quero chamar aqui na frente o Danielzinho. Vocês já estão fazendo careta aí, né? Eu estava pensando ali, né? E algumas coisas veio na minha mente. Que fala, a Bíblia nos diz que para a gente não cessar de falar sobre este livro. E é um livro que a Bíblia, em outro momento, ela também fala que a gente deve viver, né? Ensinando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. E eu fiquei um pouco emocionado, não vou mentir, não. Eu acho que as pessoas me conhecem bem aqui, não é muito fácil. Mas, como no workshop a gente compartilhou um pouco, e eu vejo que o nosso ministério, o nosso objetivo tem sido alcançado, tem frutificado, acho que essa é a palavra certa. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que quebraram as barreiras, né, os vocacionados. Eu sei que às vezes a gente sente vergonha, né, de estar no meio de pessoas ditas cristãs, né, outros não vão entender o que é isso, mas não tenham vergonha do que é ser um cristão. Eu gostaria de chamar aqui à frente 2 jovens que nesses dias eu vejo que foram diferentes. O primeiro é o Marcos, né? Ele já até podia ter ficado aqui. Vem aqui, por favor. E o outro é a Sara, lá de Ortigueira. Vem aqui, Sara. Você mesmo, por favor. E a gente estava observando, né, e avaliando vocês. É a nossa característica, um pouco de observar. E o Marcos, nesse sentido, a gente olhou e observou que ele é uma pessoa que veio interessada em tirar alguma coisa. Pelo menos foi isso que eu vi, né? A nossa equipe. E então a gente fez uma lembrança para vocês levarem, uma medalha de honra nesse sentido, para vocês nunca apagarem essa chama, esse desejo de serem servos. A Sarinha me surpreendeu porque eu estava carregando algumas coisas ali, arrumando o refeitório. Eu sei que não é uma característica do jovem de parar muitas vezes o que ele está fazendo para observar outra coisa. E ela fez exatamente isso. E ela foi lá e falou: como que eu posso te ajudar? Né? Eu falei: pode ir pegando aí os tecidos, né? E eu vou carregando as mesas. Ela já foi dobrando. E eu achei isso muito, muito legal. Então, de uma pessoa que também estava dedicada e preocupada em ajudar. Espero que você nunca deixe isso morrer. Porque Deus, a Bíblia nos diz que Ele procura sempre servos, pessoas que estão dispostas a trabalhar para Ele. Espero que vocês sejam essas pessoas. E para esse vocacionados nós fizemos, né, 2 medalhas, vocacionado destaque, a 6ª edição, uma para a Sara, outra para o Marcos. E nosso desejo é esse.
é que vocês sejam jovens, não só aqui, mas na igreja de vocês, que estejam dispostos em buscar agradar a Deus e não a homens. Então, obrigado por vocês estarem conosco. Pode assentar. Ruth vai estar encerrando nosso momento. Como nós estamos no horário do almoço, nós vamos fazer o agradecimento para a equipe da cozinha, que, por sinal, arrebentou, hein? Que comida deliciosa. Nós vamos fazer o agradecimento lá no refeitório, tá? Mas, desde já, nós somos muito gratos a Deus por cada um de vocês que esteve aqui. E, para nós... Sim. Isso. Para nós foi uma alegria abrir a porta da nossa casa e receber você. E passar esses dias, com certeza, cada um de vocês aqui foram alimentados, fizeram boas amizades, né, Manu? Fica na saudade, a despedida é sempre mais difícil. Nós vamos ter o almoço agora, e depois do almoço nós teremos a premiação, mas lembrando que a organização, juntando as cadeiras, mesas, faz parte, né, da contagem de pontos, tá? Deixando tudo em ordem. Pastor Daniel, tem alguma? E eu quero, então, mais uma vez chamar o pastor Daniel, para ele fazer o encerramento aqui. E depois nós vamos... Já chorei, já sorri. Agora eu posso dizer até breve? Sim ou não? Sim. Ah, que bom. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui de forma bem rápida, eu sou uma pessoa que sou meio proativo, eu sempre gostei de desafios. E para mim, quando deixa de ter desafio, a vida perde sentido. O dia que eu enfrentei uma dificuldade de saúde, que eu precisei de parar um tempo, eu achei que eu ia morrer. Não era por causa da doença, é porque eu não conseguia entender que Deus queria que eu parasse um pouco. Como que eu lutei com Deus, como que eu precisei de reescrever certas questões dentro de mim, para entender o tempo de Deus. Mas o Instituto Bíblico Maranata ele não tem intenção de parar, ele vai continuar. E vocês percebem que nós estamos sempre aí em mudanças, construções, viu que o nosso dormitório dos rapazes, nós estamos aumentando. Ele já foi feito com estrutura para fazer mais um piso. Por que eu estou falando isso? Porque se precisar, nós não temos dó de arrancar o que foi feito e fazermos mais quartos ou construirmos um outro prédio para termos mais pessoas. Quando surgiu a ideia do Mini, do Equipar, qual foi a ideia? Que nós tivéssemos aqui mais alunos, porque a intenção do seminário é ensinar, o objetivo é ensinar, é viver nesta vida, nesses 3 grandes princípios que existem na nossa formação. Então, hoje nós estamos terminando o dormitório dos rapazes. Aí você fala, mais o dormitório das moças, se precisar a gente aumenta também. O importante é que vocês se tornem os nossos braços lá fora. O seminário precisa de pessoas que amam esta organização. Porque saibam que não somos nós, mesmo que nós também queremos ser amados. Mas a obra é do Senhor, e quando nós amamos ao Senhor, nós amaremos aqueles que aqui estão, e mesmo que Deus os leve, nós continuaremos amando, porque Deus haverá de levantar outros. Então é um desafio que eu tenho sempre feito: ame, divulgue o seminário, conte o que você passou aqui, o que você viu. Se você sentiu que aqui era uma família ou se era um balaio de gatos, desculpa usar essa expressão, né? Se é uma família, família também tem problemas. Eu me lembro quantas dificuldades eu enfrentei na minha família com os meus irmãos, e vejo os meus filhos, né? A última prova ali, qual foi, gente? Prova de sangue. Meus 2 filhos. Eu fiquei falando, Senhor, dá empate, dá empate, dá empate. Eu estava quase para segurar um para não deixar ganhar. Por quê? Porque eu sei que nós temos diferenças, mas como é importante ver quando um irmão ama o outro e os dois, mesmo em caminhos diferentes, têm o mesmo propósito. Isso é muito bom, é muito bom. Então, ame o Maranata, divulgue o Maranata, ore pelo Maranata. A Ruth já tem falado, eu estou aqui só reafirmando, né? Nós agora temos um ministério que antigamente era projeto, só que a gente criou o mau costume de chamar de projeto, né?
já deixou de ser projeto porque ele já foi realizado. E muitos guardam boas lembranças das suas participações. Muitos terminam dizendo, já estou inscrito para o próximo. Porque é o momento em que nós temos a oportunidade de ir com nossos alunos para o campo. Vivemos a realidade pedagógica, né? Vivemos esse mundo pedagógico. Como que é gostoso. Do zelador ao evangelista. Todos envolvidos, todos com amor pela obra. Então isso para mim, eu depois que eu passei por situações emotivas, eu fiquei uma margarina, né? Fico chorando qualquer coisa, que coisa horrível, né? Mas tudo bem, Deus está me ajudando aí. Não era chorar não, mas cada momento que acontecia nesse ministério, para mim, eu sozinho no meu canto orando, eu falava, Senhor, muito obrigado, eu não sou digno de ver o que eu estou vendo. Da mesma maneira fiz hoje diante do Senhor. E sei, amados, que vocês fazem parte das lágrimas, mas também das alegrias. Né? Nós estamos aí lutando em termos de logística para esse próximo ano, que o nosso Ministério Servo seja realizado aqui no litoral paranaense. Se Deus não abrir as portas ali, eu já estou com outro, eu também contei para a Ruth. Porque se eu conto para a Ruth, ela põe fogo, aí já viu. Aqui eu não sei se ela quer fogo, eu sou lenha, ou se eu sou fogo, ela é lenha, né? Mas a gente dá muito certo, graças a Deus por isso, temos um propósito comum, que Deus seja glorificado. Então, o nosso próximo ano, Ministério Servo, possivelmente o litoral paranaense. Mas nós estávamos conversando aqui alguns dias atrás, sobre um outro projeto grande. Nós nem terminamos esse, irmãos, nós só temos outro projeto grande, que é o nosso centro acadêmico, que pela cálculo em torno de R$1 milhão. Você fala assim, é muito dinheiro, você tem? Não. É por isso que nós vamos começar. É porque nós não temos. Porque se nós tivéssemos, nós não precisaríamos de ter fé. Nós não precisamos confiar na obra de Deus. Quase que todos os projetos que nós estamos acontecendo aqui, simplesmente Deus colocou em nosso coração. E nós falamos, vamos, sentimos a ordem de Deus, obedecemos, e Deus tem realizado. Quando nós começamos, vocês viram que tem um ônibus ali atrás. Quando nós começamos, eu estou pegando o exemplo do ônibus por causa de ser o último desses aqui, antes de terminar o dormitório, que vai ser o último daí, né? O ônibus, o nosso projeto era um ônibus de R$50 mil. Quanto que foi? Cadê o tesoureiro? 105. Está aí ou não? Foi 105 mil reais. Quitado. Deus supriu cada parte. Mas precisou de se levantar, como ele ordenou a Josué, levanta-te, pois, agora, e atravessa esse Jordão. Todos nós temos um Jordão diante de nós, que serve para nos intimidar. Mas quando nós os vencemos, nós percebemos que Deus esteve conosco. Então, esse centro acadêmico, eu estava orando sobre isso, cheguei para a Ruth, falei, Ruth, vou começar. Ela falou, já? Eu falei, já vou essa semana falar com uma pessoa que eu acho que é importante para esse caminho. Ah, mas ele terminou isso. Lógico, nós também temos coerência, mas nós já sentimos um desafio, porque a obra de Deus não pode parar. E eu tenho orado para que Deus traga alunos. Nossa meta, há 2 anos atrás, era 60 alunos. Estamos com 39, na média 39, falta 20. Se todos os que confirmaram ali se tornarem, chegamos bem perto, né, Ruth? Bem perto. Mas, quando chegar nos 60, não assustem. Eu mesmo me levantarei, Senhor, a minha meta agora é 80. Porque eu creio no poder de Deus. E eu creio que Deus vai usar vocês continuando esse evento. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Muito obrigado pelo amor e carinho, pelo empenho de todos, pelo envolvimento. Muito obrigado porque você faz parte das minhas alegrias dentro do poder servir ao Senhor e com certeza de todos os líderes, de todos os colegas de ministério aqui no Instituto Bíblico Maranata. Senhor, eu quero te louvar, porque mesmo que estejamos declarando encerrado o 6º vocacionado, nós não chegamos ao fim. Porque sabemos que o vocacionado é o que é enviado, porque ele recebeu uma vocação, ele recebeu um chamado. Ó Pai, aqueles que já receberam no passado, que estão aqui te servindo, que sintam com ânimos renovados para servirem ao Senhor. Se é em campos diferentes, mas que apenas sintam que estejam servindo ao Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor mesmo produza em nossos corações a alegria de estarmos na Tua obra. Ó Pai, porque isso realmente nos dá forças, nos dá poder, porque a Tua palavra declara que a alegria do Senhor, a nossa força é.
Por isso eu peço, nos abençoe no retorno aos nossos lares, aqueles que já estão viajando, aqueles que iniciarão viagem mais tarde, aqueles que voltarão para a sua cidade aqui perto, seja onde for, ó Pai, que a tua boa mão os acompanhe e os ajude, para que a semente lançada seja a semente que venha a nascer e a tua obra venha a se confirmar. Neste momento também, ó Pai, nós colocamos o nosso almoço ali. Tanta alimentação nos foi dada, física e espiritual, mas agora nós agradecemos pela alimentação física, agradecemos por aqueles que fizeram com amor, pelo suprimento, pelo cuidado, nada nos faltou, tudo uma delícia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor também foi caprichoso em cuidar de nós nas alimentações físicas. Obrigado pela cama, mesmo que muitas vezes foi no chão. Obrigado pelo irmão que dormiu do meu lado. Obrigado, Pai, por aquele que sorriu, por aquele que chorou, por aquele que se divertiu comigo e às vezes até que me fez também ficar triste. Obrigado porque cada coisa contribuiu na minha vida para que o meu dia se tornasse melhor. Eu te louvo, eu te bendigo. Em nome de Jesus. Amém.